Fala pessoal, que é Diego Arantes do GeraGex. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma novidade de uma ferramenta que está em desenvolvimento do nosso sistema GeraGex, em especial para o ativo ouro, né, para o Gold, tá? É uma ferramenta totalmente automatizada, um sistema de robô quântico. Por que quântico, pessoal? Porque usa dados, tá? Não é um robô que usa indicadores atrasados, que usa cruzamento de média, que usa a metodologia tradicional da maioria dos robôs aí por aí afora, né? Muitos falam que são robôs quânticos, são robôs de inteligências artificiais e na verdade não são, tá? Ah, são robô quântico porque passa por um monte de sistema lá de dados e fala que é robô quântico, mas você vai ver por trás da estratégia são cruzamento de média, usam indicadores atrasados, tá? Isso aqui não, pessoal, é um robô 100% com sistema quântico baseado em dados, né, de posicionamentos dos delta hedge, tá? Para quem conhece, né, o sistema de gama leve sabe que as gamas leves são regiões onde os market makers vão defender as suas posições em delta hedge do mercado de opções em relação ao mercado de futuros. Então, eles precisam abrir posições no mercado de futuros para defender suas posições no mercado de opções. Eu não vou entrar em detalhe, pessoal, para quem já conhece, já é um pouco mais simples. Se você não conhece, te convido a conhecer o nosso sistema, né, a conhecer nossos vídeos onde eu explico sobre gamas level. Aqui está o nosso site, tá? É o geragex.app. Opere como as mesas institucionais, né? Nós operamos com os mesmos níveis que se move a CME, tá, pessoal? CME é a Bolsa de Chicago, né, que opera o mercado de futuro, mercado de opções ali, do ouro, do Nasdaq, S&P 500, né? Hoje nós somos especializados em Nasdaq e Gold. E agora, né, as últimas atualizações, estamos trabalhando também com S&P 500. Mas esse projeto em si, pessoal, ele está ele é especializado no mercado ouro, tá? Que é um ativo muito bom, protecionista, um ativo de hedge, onde as instituições, tanto os market makers, vão operar as suas posições hedgeando os seus ativos. Então há uma volatilidade maior. Então, pessoal, esse projeto foi baseado no nosso sistema GeraGex, tá? Então o robô ele colhe os dados em tempo real, tá? Ele colhe os dados em tempo real das gama level. O sistema, deixa eu só diminuir aqui. Ele calcula também os indicadores macro, tá? Você vai ver ali, por exemplo, o PCR, né? Para quem já conhece a nossa plataforma, vai conhecer ali a posição além das gama, né, ali put-all, call-all, midpoint, gama flip, você vai também, ele vai olhar o VIX, né, que é o índice de medo, o GVZ, que é o índice de medo do ouro, né, vai fazer o spread relacional entre o VIX e o GVZ para ver qual que é a volatilidade do momento, qual que é o regime GEX, tá? Quando entra em regime GEX positivo, o mercado tende a defender nas regiões de walls, né, que aí entra as regiões de pullback, e o nosso robô ele identifica, por exemplo, em especial, até vou falar uma parte aqui da estratégia, que, por exemplo, quando o regime GEX está positivo, isso mostra que os market makers estão equilibrados e que eles precisam defender as posições de gama. Então, nosso robô reconhece essa posição, tá? E entra como uma estratégia de pullback nas regiões de gama leve, tá? É claro que existem umas outras estratégias aí por trás que a gente não vai revelar. Então ele faz a leitura do delta hedge, se é negativo, o mercado ali ele pode usar como filtro, né, para usar só, por exemplo, na pernada de venda. Eu posso, por exemplo, no modo normal ali das operações, operar somente quando chega na call ou na put wall, né, como a primeira ordem, ou no sistema mais agressivo, utilizando todas as gamas como sistema ali de ponto de parada ou ponto de saída. E como a gente precisa testar
o operacional no máximo, né? A gente precisa pegar ali na parte, na função mais agressiva para testar. A gente está testando nesse modo agressivo, que é pullback com PM, tá? Que é preço médio com PM. Então ele vai abrir operações toda vez que chegar nas gama level, tá? E vai fazer outras posições nas gamas abaixo, sempre com uma estratégia de saída ali em pontos, tá? Eu posso colocar filtros, por exemplo, o delta red negativo só entrar na venda, posso colocar filtros, por exemplo, do PCR, né, a força compradora do momento. Tem vários tipos de filtro aqui que a gente pode usar para evitar, né, algumas alocações de ordens em pontos que a gente não quer que atua. Além disso, o nosso robô tem uma parceria com uma estratégia de um amigo nosso, que é o Parna Gold, que opera posicionamentos pessoal, em regiões de liquidez institucionais. Então, eu estou testando essa estratégia ainda não está validada, porém, eu optei em testar primeiramente na primeira fase o nosso sistema 100% de gamas level ali para o nosso sistema GeraGex. E eu queria mostrar para vocês aqui só no dia de hoje, pessoal, tá? Segunda-feira, dia 13/7, tá? Só o dia de hoje, pessoal. Vou puxar aqui o histórico para cima, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, histórico personalizado, tá? Aqui, ó, hoje, do dia 13 ao 14, vou dar OK. Pronto. Só o dia de hoje aqui, pessoal. Todas as ordenzinhas, ó. Olha aqui, ó. Não faz martingale, tá? Não faz martingale. São operações estruturadas com stop loss, tá? Deixando bem claro, com stop loss, tá? Ele trabalha com um sistema de cesta inteligente de preço médio no sistema mais agressivo, que é o que nós estamos testando agora. A gente precisa testar, né, no máximo para a gente ver ali o limite, né, e perceber o funcionamento. E olha só que bacana, pessoal, desde a abertura, tá, o mercado ele já abriu em gap, ele já pegou uma venda lá em cima, já fechou aqui embaixo. E olha o tanto de ordem. Aqui ele entrou no modo de cesta, né, onde ele fez um preço médio na gama de baixo, ele entrou comprado aqui em cima, fez um preço médio aqui embaixo. Existe uma estratégia de retoque, abriu uma nova preço de compra e saiu aqui em cima, sempre com preço médio. Não é martingale, ok? E aqui, pessoal, olha o tanto de ordem que ele foi tocando. Lembrando, pessoal, que cada ordem dessa aqui é gerenciada, não se abre várias ordens ao mesmo tempo, tá? Existe uma cesta de ordem que para abrir uma outra, a anterior tem que estar fechada, pelo menos 120 segundos entre elas, isso é totalmente configurado. Se você quiser, por exemplo, que não opere aqui durante 5 minutos, você pode aumentar esse espaço de tempo. Então, existe uma estratégia que a gente coloca aqui para abrir uma nova ordem no retoque com um espaçamento de tempo. Por exemplo, só daqui 2 minutos eu posso abrir uma nova operação se fizer um retoque. Tá? Existe também um filtro de quantidade de ordens que eu posso abrir na mesma gama. Aqui também tem outro filtro bem bacana que é operações de hoje. Eu posso limitar a quantidade de operações. Eu quero que opere somente 20 ordens. Então, quando bater a 20ª ordem, ele desliga e só liga no dia seguinte. Outra coisa, esse sistema aqui, pessoal, é mais agressivo, que é o nosso sistema de PMPB, tá? PMPB, tá aqui, ó, na descrição dos comentários, que é o sistema que ele abre nas gama level. Fazendo preço médio nas gamas abaixo em regiões de pullback. Isso aqui ele só funciona com... a gente pode ligar para funcionar 24 horas, mas especificamente eu quero usar essa estratégia aqui para o horário asiático. Tá? Inclusive tem nas configurações aqui essa janela que ele vai operar porque é o horário onde o ouro ele tende a criar uma acumulação. Aquele período de lateralização. Então, sabe aquele horário que você não opera porque o mercado está lateral? Pois é, o nosso robô ele é especialista. Olha aqui, pessoal. No mercado lateral, ele fatura muito. Diego, o que acontece? Romper, foi embora e lá embaixo? Ele tem um stop universal, tá? Que é abaixo da última gama ali, por um X pontinho, ele fecha as operações ali com stop, evitando ali uma quebra de conta, né, uma situação mais agressiva. Lembrando que nós estamos testando ainda no modo mais agressivo, só que o modo padrão normal ele opera apenas quando o preço, por exemplo, está acima do Gamma Flip. Ele entende que
o delta, o GEX está, por exemplo, positivo, ele vai atuar em regiões vendedoras, tá? Só que tem um filtro muito bacana, pessoal, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas que ele consegue filtrar, por exemplo, quando um candle com muita força chega numa gama, ele não vai vender simplesmente por causa do tipo de candle que está chegando naquela gama. Então, por exemplo, numa notícia, além disso, tá? Ele tem filtro de notícia, horários de notícias mais importantes, FOMC, payroll, ele tem alguns filtros ali que ele não opera naquele horário, tá? Mas vamos supor que chega aqui uma vela muito forte aqui, eu tenho uma opção que eu posso colocar que ele só vai abrir ordem nessa região de venda aqui de cima, tá? Em um regime GEX positivo, se entrar candles de exaustão. Ele consegue fazer um cálculo baseado na média dos candles e da força do candle, tá? É um cálculo matemático que nós criamos, onde ele entende que há uma exaustão de movimento. O que quer dizer isso? O candle começa a perder força e ele começa a encontrar regiões de venda nas regiões de Kawal, R1, R2, R3 lá na parte de cima. A mesma coisa acontece para baixo, quando o mercado está em GEX positivo. Isso eu posso colocar o delta como flip, como filtro, né? Por exemplo, o delta está positivo, está comprado, né? Os deltas estão compradores, então eles vão trabalhar só na compra, então vai evitar vender, tá? E ele percebe que o dia, por exemplo, tá comprador, ele só vai buscar compra. Ah, tá, não, o dia tá vendedor, né? O delta tá negativo, é GEX positivo, mas o flip tá lá em cima, então ele vai procurar somente venda. Então existe todos os filtros que você imaginar baseado na nossa estratégia de gamas level para operações. Olha só, nós estamos com uma ordenzinha aqui aberta. Ele abriu uma ordem, tá vendo aqui, ó? Ele acabou de abrir uma ordem aqui de venda, porque ele veio de baixo para cima e tocou nessa gama. Então, na estratégia agressiva, que a gente chama de estratégia agressiva, que é o PMPB, que é o preço médio com pullback, ele identifica que toda gama que, ao passar, por exemplo, para baixo e o preço vem de baixo para cima, essa gama agora, numa mudança de polaridade, ela se torna uma resistência. Então aqui ela começa a vender. Então aqui, por exemplo, ele comprou na S4, agora ele volta para cima, essa S1 aqui de cima se torna uma resistência, tá? E se ele continuar subindo, ele faz uma cesta de preço médio na parte de cima, faz um recálculo e sai numa posição de equilíbrio de lucro, tá, pessoal? Isso tudo com stop, tá? Tudo com stop. São posições que não trabalham sem stop, não tem martingale, não tem nada disso, ok? Outra coisa, filtros de horário, filtros de dia, horário inicial, por exemplo, para você não pegar esse gap de abertura aqui, eu reprogramei hoje, até fiz isso hoje, tá? Foi uma alteração que eu fiz hoje, que ele só abre operações a partir dos 30 minutos depois da abertura do mercado. E na hora do fechamento de sexta-feira, ele para de funcionar 1 hora antes do fechamento, tá? Podendo ter, ele tem uma opção que, se você quiser zerar todas as operações automaticamente, ele também zera, para evitar o gap de abertura de segunda-feira. Então, por exemplo, tá lá com 5 dólares, 7 dólares, 10 dólares negativo. E se você quiser, não, vou deixar aí para, se o mercado tiver com ordens, ele vai zerar. Eu não quero posições abertas para segunda-feira. Ele fecha as posições e deixa tudo zerado para segunda-feira. Então é uma opção a mais, tá? Não estou dizendo que eu vou utilizar esse filtro, mas é uma utilização inteligente para quem gosta mais de um gerenciamento de risco apurado, ok? Aqui é o histórico do dia de hoje, tá? São todas as ordens no modo agressivo, né? Que é o PMPB, que é o preço médio por pullback. E aqui ele explica quais foram. Outra coisa interessante, que no comentário ele tem o porquê que ele entrou. Ele entrou com o preço médio de venda em pullback no flip, tá vendo? Aqui foi um preço médio de venda em pullback na put wall. Então ele vai te explicando aqui. Então você consegue ver aqui o porquê da operação. Por exemplo, essa ordem aqui agora, ela foi um preço médio de venda em pullback no S1, tá? Ela está dizendo o quê? Olha, nós vendemos aqui no S1, tá? Nós fizemos um preço médio de venda no S1, tá bom, pessoal? Então tá bem bacaninha, tá? Eu ainda estou testando algumas variáveis, tá? Essa estratégia aqui não é uma estratégia que vai ser como padrão, tá?
Lógico que você pode, para quem tem um perfil mais agressivo, quer arriscar mais, você pode testar vai poder testar essa estratégia mais agressiva, tá? Mesmo assim, ela tem gerenciamento, ela tem ali o seu ponto de stop, tem tudo certinho, mas o padrão da nossa estratégia é o que nós já utilizamos, tá? Que são as regiões de call-out, put-wall e as secundárias como, né, regiões ali de possível pullbacks em regime GEX positivo. Diego, e quando tiver o GEX negativo? Ele também interpreta, pessoal. No modo normal, tá? Sem ser no PB, modo normal, quando tiver GEX negativo, ele evita fazer pullback. Tá? Ele só vai fazer pullback quando houver os fatores de falha. Lembra que eu sempre explico nas minhas aulas, né? Espera falhar e confirmar, ou espera romper e confirmar. Nós conseguimos colocar isso no código. Então, o robô, ele quando chega nessas regiões de call out, put wall, ele vai esperar o rompimento com confirmação. Então, por exemplo, o GEX está negativo e batendo nas walking principal com uma vela muito forte, primeiramente ele identifica a vela, que a vela está muito forte, mais do que o normal. Ele identifica que não está falhando o movimento, né? Não está fazendo aqui esse pavio. E ele entra a favor do rompimento. Nesse caso, quando é GEX negativo, que é aquela aceleração do preço, ele consegue também entrar em rompimentos. Inclusive, dá para colocar como filtro aqui, né, a estratégia do dia. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele tem todos os fatores que o nosso indicador do GeraGex tem. Inclusive, tem até a estratégia, ó, reversão à média, vender em alta. Isso não quer dizer que o robô vai fazer isso aqui, tá, pessoal? O robô não vai operar a estratégia do sistema. Tá? Eu posso colocar a estratégia do sistema como um ponto de referência das entradas. Só que aí vai entrar poucas entradas, tá? Vai filtrar muita coisa, mas dá. Há uma possibilidade de você pegar a estratégia do dia como ponto de referência e filtro de entrada, ok? Mas o mais interessante aqui está com o sistema PMPB, que é o sistema agressivo, como é o sistema mais, a gente começa testando a forma mais agressiva, porque aí as demais são mais suaves para a gente ir ali administrando, tá? Então nós estamos, esse robô já tem um tempo que eu estou testando, tá, pessoal? Já tem alguns meses em off, somente algumas pessoas que sabem disso. É um sistema 100% Gamma Level, tá? É necessário ter uma conta no GeraGex, tá? Porque tem aquele mesmo procedimento quando você instala, tem que fazer o login no GeraGex para chegar o sinal. Lembrando, pessoal, isso aqui ele tem o mesmo poder do indicador. Inclusive, eu consegui colocar até as gamas aqui no gráfico, tá? Não sei se eu vou entregar assim para o cliente, possivelmente não, tá? Eu não quero entregar, a não ser que eu faça alguma coisa diferenciada, tá? Talvez eu até faça assim para a pessoa quiser também operar e analisar aí manualmente, a gente consegue também fazer isso em tempo real. Só que, lembrando, pessoal, não vai ser disponibilizado para os clientes só porque tem conta no Gex, não. Por quê? Porque foi um robô que houve muito investimento com o sistema de inteligência artificial, muitas horas investida para o desenvolvimento, né? Muito recurso envolvido com desenvolvimento, né? Muito tokens gastos com o Cloud Code para desenvolvimento. Então, assim, não vai ser um projeto gratuito, porém eu quero fazer alguma coisa aí, ou assinatura, ou alguma forma aí para distribuir para os nossos clientes. Agora, você que é cliente e quer testar, Diego, eu sou cliente do GeraGex, eu quero testar por uns dias, eu quero ver. Me procura no privado, tá? Que eu vou selecionar algumas pessoas, não são todo mundo, tá? Eu vou indicar a corretora, tá? E não são todas corretoras por causa do spread operacional. Eu vou indicar a corretora, tá? E aí você entra conosco através da nossa corretora de indicação e eu vou te passar para você testar em conta demonstrativa em primeiro lugar, tá, pessoal? Eu não responsabilizo você testar em conta real a princípio. Então eu quero criar um grupo aí para a gente desenvolver, criar os melhores setups de configuração, tá? Principalmente você que já conhece o nosso GeraGex, você que conhece as estratégias de Gex, tá? Que vai poder nos ajudar da melhor forma possível a desenvolver setups aí baseado em Gamma Level, tá? Um sistema totalmente 100% quântico,
né, em dados de gama leve para um sistema automatizado. Pessoal, isso é novidade no mercado, tá? Não vou dizer que nós somos o primeiro e o único, tá? Pode ser que há alguns sistemas parecidos, mas eu não conheço, tá? Vou ser bem sincero. Eu desconheço um robô 100% quântico com dados de gama leve e não só gama leve, mas de indicadores quânticos como VIX, PCR, né, regime GEX e tantos outros indicadores aí que pode confluir e filtrar as operações. E também um sistema que é automatizado e ao mesmo tempo atualizado em tempo real com as gamas levels, né, dos Delta Red. Então, primeiro, é um dos primeiros que eu já vi. Se tiver outro aí, vocês me mostram que eu faço questão de parabenizar, porque não é fácil, pessoal. É um sistema muito difícil de se criar, mas para quem já está no sistema e já conhece como funciona, é um pouco mais fácil, né? Então, assim, eu tenho gostado muito de desenvolver esse projeto e, para quem não conhece, eu trabalho com robôs há mais de 7 anos, né? Tinha abandonado por um tempo, porque não acredito nesse modo operante de robôs aí com indicadores atrasados, cruzamento de média, MACD, RSI, banda de Bollinger, coisas que eu já trabalhei, conheço muito bem, tá? E não acredito muito não. Principalmente com sistemas de grid, sistema de martingale. Não vou dizer que eu não gosto, porque existe alguns sistemas de grid inteligente bem interessante, quânticos, mas ainda volto a dizer, pouquíssimos eles realmente trabalham com sistemas quânticos. A maioria trabalha com indicadores atrasados. Então, pessoal, só hoje o robozinho já fez US$ 44 com uma margem de US$ 1.000. Como eu abri ele na sexta-feira, na sexta-feira, ele já fez US$ 125, que ele já fez mais de 10% em 2 dias, tá, pessoal? Fenomenal. Vou colocar aqui, ó. É claro que houve algumas posições que eu acabei fechando, mas vou colocar aqui o histórico completo. Olha só, tá vendo? No início ele estava com alguns erros e estava fechando por causa do Gamma Flip, algum sisteminha ali do código ele estava fechando negativo. Aí eu corrigi isso aqui. Aqui foi um stop, se eu não me engano, esse de 22 aqui. Mas olha só, depois que eu corrigi o sistema, então eu vou botar até a data aqui, ó. Horário. Quer ver? Aí. Ó, você pode ver que é dia 13, ó. Dia 13 é hoje. Depois que eu corrigi o sistema, pessoal, ó, do dia 13 para baixo, ó lá, nós não tivemos nenhum stop, nenhuma operaçãozinha fechada no negativo, igual estava acontecendo antes, ó. Como estava tendo esse bugzinho, né, do flip, e quando chegava, se o flip tivesse, é porque tem uma das saídas das operações é no flip. Então, por exemplo, ou saio no take ou saio no flip. Mas como o flip, por exemplo, estava acima, o robô não estava identificando. Então, qualquer coisinha ele fechava a operação. Era um bug que nós corrigimos. Então, depois que foi corrigido, ele consertou. E hoje, por exemplo, nós operamos o dia inteiro e até agora, tá? 3 horas da tarde, ainda tem muito tempo aí, tem até 5 horas da tarde, até a abertura do mercado europeu. Ele ainda tá, ele já fez aí US$ 40, tá, pessoal? Isso mesmo com os stopzinhos, com o stop que teve lá na sexta-feira. E ele está com um total, ó, aqui, ó, o depósito inicial aqui na conta simulada, né, de US$ 1.000. E hoje nós estamos com um total de 125. Lembrando, hoje eu coloquei uns filtros de gerenciamento de risco, que eu acho muito importante, tá, pessoal? Para a gente terminar esse vídeo para não ficar muito comprido. Eu coloquei, por exemplo, filtros de dia, por exemplo, não gosto de sexta-feira, não gosto de operar sexta-feira, de muita notícia, de que o mercado tá, o pessoal está liquidando, o mercado pode explodir, então você pode tirar, esse dia ele não opera. Ou colocar, por exemplo, para fechar o horário asiático. Não, eu só quero operar o horário asiático é mais lateralizado. Então, antes de abrir o mercado europeu, eu quero que o robô pare. Você também pode fazer isso, tá? Você pode escolher o dia de operações e o horário de fim das operações, tá? Outra coisa bacana, quantidade de ordens do dia, percentual de lucro, tá? A nova atualização que eu fiz agora há pouco, mais cedo, você pode colocar um percentual ou meta de lucro. Então, por exemplo, eu quero US$ 20 por dia, US$ 10 por dia. Bateu US$ 10, pá, ele fecha as operações, não abre mais, só vai abrir no outro dia. Mas o mercado foi excelente na abertura americana, mas bateu a meta, ele vai desligar. Como é que eu faço para operar? Ou você tira esse filtro, né? Coloca falso, tira esse filtro e reinicia o robô. Né? Tira do gráfico, coloca de novo, carrega o set de configuração.
E outra, a meta percentual, por exemplo, ou meta de valor ou meta de percentual. Bateu, por exemplo, eu quero bater 2% no dia, eu quero fechar as operações. 2%, eu quero fechar as operações. Então o que vai acontecer? Bateu 2%, pessoal, ou 10, 20 dólares, ele vai bater a meta e vai fechar as operações. Olha lá, acabou de fechar a operação, pessoal. Acabou de fechar a operação. Olha aqui, ó. Ao vivo, ó. Olha aqui, ó. Acabou de fechar a operação, tá vendo? Uma estratégia aqui, olha lá. Vendeu aqui na gama level, ele deu uma recuadinha, pegou nessa região de estrutura, voltou para corrigindo, fechou a operação, tá? Totalizando aí mais. Em média, pessoal, cada operaçãozinha dela é 2 dólares, tá? Que são 2.000 pontos ou 200 pontos em algumas corretoras, porque a casa decimal que são 3, né, depois do ponto. Então, tem esse preço. Eu posso colocar também, pessoal, para vender e sair na próxima gama. Inclusive, tem essa estratégia principal lá no método normal. E aí ele entra menos ordem, tá? Acho que a segunda fase de teste eu quero testar isso. Para abrir nas gamas e fechar nas gamas. Ou estopar em cima ou lucrar embaixo, tá? Mas eu tô gostando demais dessas micro operações aqui, que quando bate 2.000 pontos ou 200 pontos em algumas corretoras, ela vai fechar as operações, tá? Tá muito bacana. Tanto é que olha aqui, ó, pegou aqui, ó, tocou de novo, entrou, ó, saiu aqui já na compra. Tá? Então esse martelinhozinho aqui, ó, nós pegamos aqui no pavio. A mesma coisa aqui, ó, o mercado. Eu só não entendi por que, que ele não. Ah, porque já tinha duas ordens, tá? Talvez seja isso. Mas era para ter aberto uma ordem aqui. Não sei por que, que não abriu. Era para ter aberto uma outra ordem de venda aqui e saído aqui. Não sei, talvez por causa do horário, não sei, aconteceu alguma coisa. Pessoal, tá aí o robozinho 100% funcionando, tá? Robô gama level, tá? Robô muito bacana. É um robozinho não é de alta frequência, tá, pessoal? Porque ele não trabalha com alta frequência, porém, mas ele é muito responsível. Se ele pega numa posição e sobe de uma vez, ele já fecha a operação. Então, às vezes, é um robô que vai pegar numa mesma região aqui, numa mesma gama, e abrir várias operações, principalmente o mercado fica lateralizado. Sabe aquele horário que o mercado fica dentro de um caixote? Pois é. Essa estratégia aqui de PMPB, que é o preço médio sobre pullback, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui na S2, ó, ele fez muitas operações, ó. São todas operações estruturadas, tá? Não são operações aleatórias, não. São operações baseadas em dados, né? Se eu quiser colocar aqui um filtro de exaustão ou de força de candle, eu coloco, mas eu estou colocando 100% no modo reativo para me testar a ferramenta, o nosso sistema, beleza? Então tá apresentado aí o nosso Golden Jax Quant Pro, que é o robô do GeraJax, tá, pessoal? Eu não sei se vai ser esse nome, por enquanto é esse nome, mas possivelmente eu devo mudar para GeraJax, para identificar aí o nosso sistema, o nosso projeto, tá? Talvez eu coloque GeraJax Quant Pro, GeraJax IA Quant Pro, não sei, tá? Lembrando que o nosso sistema é 100% baseado em gamas leves, sistemas de dados quânticos, interpretados por inteligência artificial que envia os dados para o sistema e o robô identifica e opera em correlação, beleza? Abraço a todos. Estou muito feliz, cara, estou muito feliz mesmo. Eu achava que eu não ia mexer com o robô tão cedo por causa disso, né? Por causa das circunstâncias que eu já passei com robôs tradicionais no passado, né? Eu acabei abandonando esse tipo de operações automatizadas. Mas com sistemas de dados quânticos aqui em gama leve, cara, isso acionou uma esperança, porque eu ainda gosto muito de trabalhar com tecnologia, com sistema de inteligência artificial. Eu gosto muito de automatizar operações, cara. Eu acho que isso é o futuro, né? É claro que não tem o mesmo potencial de operações manuais, porém é aquele que não tem tempo ou aquele que quer colocar um capitalzinho ali reduzido, né, numa corretora e deixar com que a corretora opere ali, né, dentro de um risco controlado, no modo automático, pode criar ali uma poupancinha, pode criar ali um investimento paralelo e deixar o sistema trabalhar por si só. Cara, eu estou muito satisfeito, acredito que isso aqui tem um potencial enorme, tá, cara? Isso aqui é algo que vai revolucionar o mercado, principalmente o mercado de operações automatizadas e também o mercado de ouro. Tem muita gente que opera ouro que já tá de zóio nisso aqui. E já falo logo, cara, não vou vender, não é vendido, tá? Tem que ser assinante do GeraJax, é o básico, tá? E eu vou ver alguma coisa aí relacionada para ter acesso ao robô, tá? Ou uma assinatura, ou uma afiliação em corretora. Eu vou ver direitinho
e eu passo para vocês, tá bom, pessoal? Abraço a todos, tamo junto, Diego Arantes aqui. E se você não conhece o nosso sistema, entre no site aí, GeraGex, tá? Escolha um plano aí, tá? Se você quer aprender a operar com a nossa estratégia de scalper preditivo, nós liberamos aí o pacote combo, que além de você ter acesso à ferramenta mensal, você vai ter acesso ao treinamento do scalper preditivo com as aulas gravadas e pode ter acesso à sala ao vivo no Discord, tá? Você também vai ter acesso ao indicador do iClus e o nosso operacional e vai aprender a dominar a leitura institucional, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, plano semanal não tem acesso, não vai ter acesso ao robô, tá? Já vou deixar bem claro. Não vai ter acesso ao robô, tem que ter o plano mensal. O plano semanal é apenas para você ter conhecimento, testar na prática, né? Eu até libero a aula ali para vocês, apesar que não tem as aulas ali de gama leve, mas eu libero para as pessoas só me procurar no particular. Então vai ter que ter o plano mensal ou o plano combo, tá, pessoal? O plano combo principalmente tem suporte prioritário. Você tem o plano combo, você vai ser os primeiros a ter acesso ao robô, tá? Então, talvez, pessoal, eu faça esse crivo aí. Talvez ou faça um plano diferente, né, para ter o robô, ou eu vou colocar para quem tem um combo ter acesso ao robô, é claro, direcionado para a corretora X, tá? Tem que ser, pessoal, para a gente padronizar os resultados por causa do spread operacional e tudo mais, e também para a gente crescer dentro da corretora. Tô testando ainda, possivelmente já tenho duas corretoras aí parceiras que eu conheço, que eu gosto, tá? E eu vou passar para vocês depois, ok? Diego, quero usar na minha corretora. Infelizmente, não vai ser possível para todas as corretoras por causa é, do quesito, principalmente spread operacional, derrapagem e outras questões que a gente pede para melhorar o desempenho do sistema, ok? Qualquer dúvida, clica aqui, ó, agende direto ao WhatsApp, você vai diretamente falar comigo, tá? Isso aqui é para quem quer fazer uma mentoria individual, fazer uma consultoria comigo, né? Então você consegue fazer uma consultoria comigo. Se você quiser fazer o curso ou a mentoria exclusiva, né, a mentoria do Scalper Preditivo, você pode clicar aqui. Agora, se você quiser falar comigo, agende direto ao WhatsApp. Clica aqui, pessoal, e vem falar comigo, beleza? É o meu WhatsApp particular. Cara, estou muito feliz, acredito que essa ferramenta vai revolucionar, tá bom? Deus abençoe vocês, tamo junto, até a próxima.